Quero dizer que é um prazer, é uma honra muito grande poder discutir com vocês, com o PT de São Paulo, esse momento importante que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tentar trazer algumas ideias para o debate. Eu preparei aqui uma exposição, que é breve, em torno da seguinte questão. Pensando na ideia de nova classe média, eu resolvi discutir isso em 3 partes. A primeira parte é quem são essas pessoas que fariam parte da nova classe média. A segunda parte, perdão, a primeira parte é quantos são, numericamente, quantos são essa nova classe média. Segundo, quem são as pessoas que fazem parte dessa nova classe média. E em terceiro lugar, como são essas pessoas? Então, eu vou tentar, por meio dessas 3 perguntas, quantos são, quem são e como são, tentar traçar um panorama de como eu estou vendo essa questão. Com relação a quantos são, existe uma grande bagunça de números. Existem muitos números sendo divulgados, de vários tipos, e não é fácil a gente entender exatamente o que é que está acontecendo. Eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês para falar de alguns números, para tentar esclarecer um pouco essa questão. O primeiro dado é o seguinte: existe, todo mundo sabe disso, uma redução da pobreza no país. Mas de 2003 e 2008, a faixa, o número de pessoas que estava numa situação abaixo da linha de pobreza no Brasil caiu de mais ou menos 1/3 da população para mais ou menos 1/4 da população. Digamos, houve uma queda de 10 pontos percentuais nas pessoas que estavam em situação de pobreza. O Marcelo Neri, usando dados de 2009, porque os dados de 2010 não saíram ainda, diz o seguinte: a classe C é formada por pessoas que têm renda familiar, somadas todas as fontes de renda, que vai de R$ 1.126 a R$ 4.854, valores da Grande São Paulo, para o ano de 2009. Isso equivale a dizer aproximadamente algo como um pouco acima de 3 salários mínimos até um pouco acima de 10 salários mínimos. Está claro o que eu estou dizendo até aqui? Nós temos 2 medidas diferentes. Nós temos uma medida de redução da pobreza, que é uma coisa, tá? Que são as pessoas que deixaram esse patamar de até meio salário mínimo de renda familiar per capita. E nós temos uma outra medida, que é a medida de aumento da classe C, que, por coincidência, segundo Marcelo Neri, entre 2003 e 2009, passou de 38% para 50% da população. Ou seja, há uma coincidência que leva a uma confusão. A coincidência é o seguinte: é mais ou menos o mesmo número de pessoas que saiu da pobreza e que entrou na classe C. Por que eu estou dizendo que leva a uma confusão? Porque provavelmente não são as mesmas pessoas. E quando se fala o número desta maneira, induz a ideia de que a pessoa passou direto da pobreza para a classe média, o que não é verdade. Provavelmente o que aconteceu é que as pessoas que estavam em situação de pobreza, que o Marcelo Neri chama de classe E, que é diferente da classificação do IPEA, o IPEA não usa essa classificação A, B, C, D e E, provavelmente estas pessoas passaram para a classe D. A classe D do Marcelo Neri seria em torno de renda familiar de 1,5 a 3, tá? Na classificação do Marcelo Neri. Não é lógico, o mais lógico é dizer o seguinte: as pessoas que estavam em situação de pobreza estão melhorando a sua situação por meio do Bolsa Família, por meio do emprego, por meio até mesmo do acesso ao crédito, e estão passando por uma situação que é provavelmente da classe D. O que leva à confusão, e esse é o fator importante para a discussão que a gente tem que fazer hoje aqui, é que provavelmente as pessoas da classe D simultaneamente estão passando para a classe C. Essa é a discussão que nos interessa hoje aqui. Não é? Porque nós não estamos aqui hoje especificamente para discutir a redução da pobreza, mas para discutir quem
quantos são, quem são e como são esses novos membros da chamada classe média. Se nós somarmos a classe D com a classe E, segundo Marcelo Neri, D e E, nós ainda temos 40% da população. É muita gente que estão aquém da classe média. Na classe média, nós temos 50% da população, na classe C. E nas classes A e B, nós temos em torno de 11% da população. Essa seria a estratificação de classe do Brasil. Então, nós podemos, então, agora saber quantas são essas pessoas que passaram para a classe C. 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas entraram na classe C. Do meu ponto de vista, vindos da classe D, provavelmente. Quem são esses novos membros da classe C? Existem duas visões. Uma visão é de que seria uma nova classe média, e outra, que é a com a qual eu mais simpatizo, de que seria uma nova classe trabalhadora. Ou até uma terminologia que não é usada, mas que eu estou propondo, que é um novo proletariado. Então, eu vou explicar por quê. Basicamente, o que está... quando a gente fala em classe... na ideia de que essa nova classe C, ela é uma classe média, nós estamos olhando muito para o critério do consumo. Ou seja, essas pessoas passaram por um padrão de consumo superior. E aí a gente começa a olhar a divisão da sociedade como se fossem estratos de consumo. As pessoas passaram a poder comprar eletrodomésticos, passaram a poder usar avião, passaram a ter acesso a bens que não tinham antes. Eu acho isso importante, mas acho que não é a única coisa que a gente tem que olhar. Eu acho que a gente deve olhar também para a inserção dessas pessoas na produção. E a inserção dessas pessoas na produção é uma inserção, em boa medida, de assalariados. Ou seja, são pessoas que estão conseguindo emprego, provavelmente essa boa parte dessa nova classe C está incluída nos mais de 10 milhões de empregos que foram criados durante o governo Lula. Então, são pessoas, se são pessoas que têm carteira assinada, são pessoas que estão conseguindo trabalho formal e que, portanto, têm uma relação de assalariamento. Eu pergunto, como nós sabemos que boa parte dos empregos que foram gerados durante o governo Lula são empregos de até 3 salários mínimos, ou seja, são empregos na base da pirâmide salarial, eu pergunto a vocês se não é mais adequado a gente chamar estes companheiros que tiveram uma melhora monetária e no seu padrão de consumo eu reconheço, mas chamá-los de novos trabalhadores. Por que chamá-los de nova classe média? Eu acho que ao chamá-los de nova classe média, existe um componente ideológico. Porque, na verdade, dar este nome significa também indicar o sentido da ação dessas pessoas. O sentido, inclusive, político da ação dessas pessoas, que é o tema que eu vou me referir na última parte da minha exposição, que é como são essas pessoas. Então, eu estou agora discutindo quem são essas pessoas. Eu quero entrar numa discussão, rapidamente, que é a seguinte. Dentro da visão de que é uma nova classe trabalhadora, existe um trabalho importante do professor Gessé Souza que defende essa ideia, que é uma nova classe trabalhadora, inclusive ele chama os batalhadores brasileiros. Mas dentro desse trabalho do professor Gessé, que eu também respeito muito, há uma questão que eu acho que nós temos que pensar. A questão é a seguinte, ele diz, o capitalismo mudou, o capitalismo não é mais o mesmo. Portanto, esta nova classe trabalhadora que está surgindo não será como a antiga classe trabalhadora. Porque o capitalismo está produzindo hoje relações de trabalho muito mais precárias, muito mais flexíveis e muito mais fragmentadoras. Precárias, flexíveis e fragmentadoras. Portanto, nós não devemos esperar destes companheiros o mesmo comportamento dos antigos.
Ele vai, então, caminhar na direção de dizer que existe uma questão nova, né? E esta questão nova que o professor Gessé apresenta, curiosamente, embora ele tenha muitas críticas à ideia de classe média, de nova classe média, ela vai ter um ponto de conexão com a ideia de que essa nova classe C é uma nova classe média. Porque ele vai dizer o seguinte: para estes novos membros que estão ascendendo agora, há uma questão muito importante que é do empreendedorismo. Estas pessoas precisam ser apoiadas no seu desejo de empreendedorismo. Eu acho que há indicações de que este setor que está ascendendo pode tender a um voto mais conservador. E aí, embora eu considere que é uma nova classe trabalhadora, eu tenho que reconhecer de que há alguns sinais de que esta nova classe trabalhadora pode ter, de fato, uma visão política mais de tipo individualista. Por quê? Uma das questões que tem aparecido nas pesquisas é o vínculo entre este setor e as confissões evangélicas. São setores que, muito influenciados pelas confissões evangélicas, que, como todos nós sabemos, cresceram muito no Brasil nas últimas décadas. E parece que a relação desses companheiros com os evangélicos é uma relação, primeiro, uma relação muito forte, não é uma relação distante, quer dizer, a igreja ocupa um lugar muito central, né, na experiência social dessas pessoas, e há indicativos, ou hipóteses pelo menos, de que estas pessoas tenderiam a limitar a sua participação coletiva à inserção religiosa. Eu vou dar um último exemplo e com isso eu encerro. Se esse companheiro do telemarketing não for politizado à esquerda, a partir do momento em que ele entra no telemarketing, ele vai começar a achar que a melhor coisa que um governo pode fazer é reduzir impostos. E reduzir impostos para que ele possa usufruir mais do resultado do seu trabalho. E, ao fazer isto, ele vai ficar rapidamente contra as políticas sociais que vão apoiar aqueles primeiros companheiros que eu mencionei e que estão saindo da pobreza. Este será um voto, haverá uma tendência nesse sentido, poderá haver uma tendência nesse sentido, de voto conservador. Não a quantidade de coisas que são consumidas, mas o tipo de consumo, né, que esse novo trabalhador, né, consegue ter hoje. E qual a relação que ele acaba estabelecendo, inclusive, em relação às políticas públicas. O que é que eu vou chegar? Ele consome um computador. Isso dá um outro padrão de acesso à informação e ao debate. Ele consome carro. E se nós pegarmos na cidade de São Paulo, eu peguei toda a tabela, né, de expansão nos últimos anos, explodiu, estamos com quase 7 milhões de veículos na cidade de São Paulo, que muda a matriz de deslocamento na cidade, portanto, muda, inclusive, a relação desse indivíduo com o espaço urbano. Eu estou falando isso porque aquilo que a gente vai tratar depois enquanto política para ele, né, tem uma nova dimensão. Eu acho que falta uma coisa a fazer aqui no PT e na CUT, porque há muito tempo que eu não vejo ninguém discutindo isso, essa questão da fragmentação das como as condições de trabalho e a organização do trabalho hoje fragmentam as relações sociais. Isso eu acho que é o cerne, porque é a realidade. E isso forma esse trabalhador. E eu acho que isso há muito tempo a gente não discute, mas a elite discute, a burguesia discute a organização do trabalho.
a reformulação das relações sociais no trabalho. E nós não. Essa é uma contribuição da juventude, que a gente tem feito uns debates nas nossas agendas, que o debate não pode ser apenas econômico, o debate aqui tem que ser um debate também ideológico, que a gente não pode pensar só na ascensão social e nas questões econômicas, que nas nossas propagandas, nas nossas discussões, a gente tem que lembrar da ascensão social. Temos que lembrar das obras que a gente está construindo, que a gente retomou uma agenda de desenvolvimento para o Brasil, mas que o nosso projeto não para aí. O nosso projeto, o projeto do PT, é ideológico, tem um lado, é socialista, é democrático, é libertário, é emancipatório. Porque basta ter um aparelho de televisão dentro de qualquer barraco, você já deixa de ser classe E, porque o critério já deixa de ser salarial, mas passa a ser posse de eletrodomésticos. E o fato de ter um aparelho de televisão dentro de um barraco é uma coisa ideologicamente importante da gente perceber. Porque na base da pirâmide salarial estão predominantemente as mulheres. E quando você fala de telemarketing, não é o companheiro que não pode ir no banheiro, é a companheira que não pode ir no banheiro. Já parece que as mulheres frequentam mais a igreja do que os homens. Nós estamos falando de pessoas que têm uma dupla jornada e, portanto, têm menos tempo de ir para o sindicato, têm menos tempo de participar da vida política, menos condições de poder participar dessa história. E nós estamos falando de gente que assiste mais a televisão e que, portanto, engole mais todos os apelos televisivos. Então, na verdade, o que eu queria colocar é que, basicamente, nós precisamos, nesse momento, talvez acrescentar um recorte de gênero, que eu te pediria para colocar, se você tiver, uma questão sobre a discussão, da importância da discussão, sobre a democratização dos meios de comunicação, né? Que é uma coisa importante da gente repensar. Para mim, existem duas classes. O proletariado, enquanto classe, enquanto ser sujeito na sociedade que defende o seu prato de cada dia, e do outro lado a burguesia. O que você chama de classe, mesmo dentro dos conceitos clássicos do Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho dúvida se dá para se tratar como classe. Aquilo que um dia está oscilando à esquerda, outro dia oscilando à direita. Ou seja, a esquerda tem pouco a dar, quem mais tem a dar é a burguesia, ela tende a permanecer desse outro lado. E deixou de ser classe. A classe que já existia e que ficou fora do mercado, e muitos deles sindicalistas, muitos deles que tinham uma noção da política. Né, vão colocar politizados. E aí vem uma juventude. Essa juventude, sim, é uma juventude, são jovens que ascendem ao mercado de trabalho e muitos deles no telemarketing. Então, é um outro tipo de população, vamos dizer assim, brasileira, que vai para a universidade, muitas vezes pelo ProUni, e, apesar de eles terem pais que têm envolvimento político e tudo, essa juventude não quer. A gente precisa compreender esses 25% ou 40%, né, que é uma parte substancial da população, não é? Como é que eles estão se movendo. Não é? E há dados suficientes sobre isso. E isso tem a ver com o empreendedorismo, porque, na verdade, a proposta do empreendedorismo não é uma proposta que se circunscreve às novas classes médias. É uma proposta que eu diria até quase hegemônica na sociedade brasileira, que atravessa, inclusive, o nosso partido. Eu acho que, num outro plano, precisa fazer uma discussão que é a seguinte, que eu acho que é o que a fala de vocês aponta, é que por trás dos valores de consumo existe uma concepção de mundo. E esta concepção de mundo é a seguinte, é de o que eu posso esperar do mundo é a felicidade por meio do consumo. Enquanto que há uma outra concepção do mundo que é a seguinte, nós podemos esperar a felicidade por meio de uma luta que vai transformar o mundo no sentido mais igualitário. São duas coisas muito diferentes. Em relação à questão de gênero, aspectos que se referem à última fala do Fabre, que é quando nós estamos falando das pessoas que estão em situação de pobreza, aí realmente o papel das mulheres está mais claro, porque uma boa parte das famílias em situação de pobreza são comandadas por mulheres. Eu desconfio que
nova classe C, que nós estamos tentando analisar aqui, a situação é diferente. Mas eu acho que nós temos dados suficientes. O que nós estamos precisando é de multiplicar debates como esse que façam a nossa análise se atualizar, se aprofundar e se completar. Muito obrigado.